Boa noite a todos. Eu queria agradecer a vossa presença neste fim de tarde maravilhoso para estarem um bocadinho com o Walter Ugumem. Queria também agradecer à FNAC como nos tem recebido e como tem impulsionado também este livro do Walter. A ideia do Walter para hoje à tarde era falar um bocadinho do livro e depois entrar em diálogo convosco e criar aqui uma conversa mais intimista sobre o livro. Muito obrigado. Espero que gostem. Então, boa tarde a todos. Nós hoje vamos tentar responsabilizar-vos pela sessão, porque vamos esperar que vocês façam perguntas e queiram conversar comigo, porque eu não preparei nenhum monólogo, nenhum sermão para vos dar, e por isso fico a contar que tenham alguma curiosidade e que queiram queixar-se, quanto mais não seja, dos livros que leram meus. Eu também quero, o José Araújo, de alguma forma já agradeceu à FNAC, mas eu pessoalmente também queria agradecer, porque por vezes com as livrarias temos uma relação mais profissional e menos pessoal, mas com a FNAC subitamente surgiu um contacto mais pessoal, mais amigo, e eu tenho sentido que o cuidado que as livrarias, a cadeia tem tido com os meus livros passam muito por esse carinho pessoal que de repente surgiu. Por isso tenho muito a agradecer-lhes a forma bonita como os meus livros estão expostos e como no fundo eles têm estado a defender os meus livros, de maneira que tenho muito gosto em estar aqui exatamente no fórum da FNAC. Depois, para falar do Filho de Mil Homens, que eu tenho falado muito sobre o livro e achei que a dada altura saberia o bastante, ou seria o bastante para mim próprio o que já disse ou o que já pensei sobre o livro, mas curiosamente, quanto mais ando, parece que mais aprendo sobre aquilo que eu próprio escrevi. É uma das coisas que eu já tinha alguma percepção, ou que eu já tinha percepção de acontecer nos meus romances anteriores, tem que ver com isto de, depois de publicado, que começa uma espécie de estudo, verdadeiramente, de estudo acerca daquilo que eu próprio pude fazer, porque a conversa com os leitores, o diálogo que se estabelece com alguém que também leu, começa-me a explicar o livro de uma forma como eu nunca explicaria, nunca teria a visão do livro que se vai criando através dessa partilha. E eu achava que o livro era muito mais duro do que é. Quis fazer do livro um lugar de alguma luminosidade, mas achava que até certo ponto não o teria conseguido. Achava que o livro era difícil e que magoaria bastante, pelo menos a mim, em algumas passagens magoou-me bastante. E agora começo a perceber que aquela minha vontade de que o livro criasse uma redenção, pelos vistos foi conseguida, e surpreendeu-me muito, porque eu achava que não tinha sido conseguida, achava que não tinha conseguido redimir a maior parte das personagens, e fiquei muito contente, e fico muito contente quando as pessoas me dizem que acabam o livro bem dispostas. Eu acho, não vos quero estragar a leitura dos meus livros anteriores, mas acho que era normal as pessoas acabarem os meus livros um pouco angustiadas, contentes com o livro, ou contentes por terem lido o livro, mas provocadas pelo livro. E eu achava que queria que este livro não criasse imediatamente esse efeito. O meu desafio, enquanto escritor, estava nesta questão de poder levar um leitor a terminar o livro e o leitor sentir-se melhor, sentir-se bem, ainda que não pudesse explicar exatamente porquê. Eu queria que o leitor se sentisse bem. E eu achava, quando entreguei o livro à editora, achava que não tinha conseguido isso. E uma das coisas que estou a aprender é que provavelmente consegui. Os leitores, as pessoas que têm lido o livro, têm-me dado esse retorno de um efeito benigno no fim, que me tem deixado muito contente. Porque é que eu queria que o livro tivesse esse efeito benigno? Às vezes queremos coisas e não sabemos porque as queremos. Eu acho que sei porque é que eu queria que este livro fosse assim. Porque os meus 4 livros anteriores fecham de alguma forma um ciclo, que não é um ciclo rigoroso, mas fecham um ciclo. Os livros foram envelhecendo. O meu primeiro romance conta a história de um menino de 8 anos,
o segundo, a história de um rapaz com os seus 19 anos, o terceiro, uma senhora com os seus 40 anos, e o quarto, um senhor com os 84 anos. E, de alguma forma, tem que ver com o ciclo da vida, com o tempo da vida, e passando por personagens distintas e temáticas muito distintas, eu pude perceber, ou quis tentar perceber o que é específico de cada idade, o que é talvez natural ou expectável que seja preocupação numa determinada idade. Com este livro, já estou fora desse tipo de lógica e o mote, a questão de arranque para a energia, para a tonalidade deste livro, tinha que ver com a percepção de que a vida se completa com a questão da descendência, a vida... Eu disse que queria ter filhos, que não tive um filho, gostava de ter um filho, mas é mais estranho do que isso. Eu acho que se calhar não vou ter nenhum filho. O que eu acho que aconteceu comigo foi ter chegado a uma determinada idade e ter percebido um certo sentido, um certo sentimento de incompletude. Ou seja, eu pela primeira vez, aos 38 anos, acho eu, pela primeira vez percebi porque é que se tem filhos, ou qual é a razão quase inata, biológica, humana, assim, uma coisa que está inscrita cá dentro, que justifica porque é que nós, a dada altura, porque é que as pessoas, a dada altura, são impelidas para essa questão da filiação ou da paternidade, e porque eu percebi que existe uma incompletude em alguém que não nutre outrem. E isto não precisa de reduzir as coisas à questão da filiação, mas na questão afetiva, essa entrega afetiva, o podermos cuidar incondicionalmente de alguém, eu acho que esse gesto do cuidado incondicional por alguém, esse gesto completa-nos. E sem fazermos isso, somos, eventualmente, como diz o Crisóstomo no livro, somos metade do que podíamos ser, somos metade de um homem, como se sente o Crisóstomo. Quando eu pensei nisso, a fúria para o livro tinha toda a ver com chegar a essa completude, e por isso a necessidade, a vontade de redimir estas personagens era porque eu queria acreditar que é possível ser-se completo, que é possível, quanto mais não seja por este exercício fantasioso da literatura, que é possível sermos inteiros, termos o tamanho todo da vida. E por isso eu queria que o Crisóstomo e outras personagens
progressivamente eles vão aprendendo que é possível criar-se uma família nesta espontaneidade. Sim. Mas o que me parece é que a raiz dele, quer dizer, de onde é que ele vem, não é? Que pai era esse? Que pai é que ele teve? Eu até pensei em alguém ligado à religião, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi filho de um pai que não sabia quem era, não é? Sim. E, portanto, a ancestralidade dele vem do eterno, do impalpável. E neste título, perpassa um pouco esta interrogação. Que pai é este que permite alguém ser filho de 1000 homens, não é? É porque o Crisóstomo explica ao Camilo, ao filho, que somos todos filhos de 1000 homens e mais 1000 mulheres, porque somos todos resultado de um batalhão de gente. E nesse aspecto, somos todos como uma espécie de família que tem dificuldade em se assumir, em se definir, mas somos todos uma espécie de família, uma família longa, uma família até sem nomes, sem essa percepção de quem somos exatamente, mas somos o resultado de muita gente. E nesse aspecto o que precisamos é, no fundo, de acreditar uns nos outros, confiar uns nos outros, e quem for filho e precisar de um pai, encontrar um pai, e quem for pai a precisar de um filho, encontrar um filho. Neste sentido que eu dizia, de alguma espontaneidade na criação da família, na constituição da família, para não deixar esse traço da biologia marcar tudo ou decidir tudo. Pois, e nesse nível, digamos que há aqui qualquer coisa de eternidade e de religioso, não é? Como se realmente de espiritual. Exatamente, como se o Pai Eterno efetivamente fosse a resposta, não é? Agora, como se o coletivo fosse a resposta, nós somos a resposta. Exatamente, também, digamos, na própria Igreja Cristã existe um pouco isso. O pai foi um homem que adotou uma criança. Sim. O São José era um homem que não tinha nada a ver, não é? Sim. Portanto, o que existe aí é um pouco também algo desse tipo, não é? É um pai eterno que existe, não se sabe aonde, mas quem toma conta é um pai adotivo. Sim, aqui no meu livro o que se passa é de facto uma questão de... essa questão da paternidade que se põe, mas o que está em causa é a adoção, no fundo. Pois. A adoção de uma forma quase encantatória ou encantada, porque ele adota. Eu ainda pensei durante um tempo em abarcar mesmo a questão da adoção no sentido pragmático do termo e perceber como é que isso se faz, mas não me interessou. Interessa-me que o Crisóstomo seja uma personagem de perfeição, como uma coisa fantástica, como um conto de fadas. E então ele, por simplesmente, encontra uma criança e adota a criança e leva-a para casa. Pois, E, como final... aconteceria nos livros para os miúdos, enfim. Pois, digamos que é um final feliz, não é? Mas não se põe à mãe esse problema, não é? Porque a mãe tem o filho dentro dela. E é engraçado. Sim, a mãe à partida. A mãe é um... Não dá para ser de mãe incógnita, não dá quer para dizer, partida, menos que seja abandonado aí, não é? Portanto, aqui está um pouco esse tema também, não é? Qual é o meu pai? O pai é o meu, não é? E, ao mesmo tempo, o ser adotado ou não também é uma resposta. Não é preciso que exista um pai, eu posso ser adotado. Mas há um desequilíbrio, há um desajuste muito grande entre os homens que querem ter filhos e as mulheres que querem ter filhos, porque os homens, a oficina da maternidade não permite que um pai arranje um filho assim, como numa finta, assim, arranja aí uma miúda em 5 minutos, consegue um filho e leva-lhe o filho sem que ela sequer perceba que fez um filho. Por isso é impossível. As mulheres conseguem, em 5 minutos, conseguem enganar, fazer uma finta a um homem e se calhar saem dali com um filho. E os homens não conseguem em 5 minutos arranjar um filho em lado nenhum. Por isso o Crisóstomo, esta fantasia do Crisóstomo tem um bocado que ver com isso, com essa coisa, com esse mundo encantado em que um homem que quer muito ter um filho o encontra. E por isso os homens, eu escrevi umas vezes uma coisa sobre isto do desejo da paternidade, acerca de um livro do Eduardo Agualusa, que os homens são a parte fraca, de facto, nesta questão de ter filhos. Os homens são o sexo fraco, o sexo pobre. Somos pobres nisto de ter filhos, somos muito pobres, porque não temos direito a praticamente nada. E depois fica-nos tudo nessa possibilidade afetiva do amor, porque fisicamente somos uns tristes no que diz respeito a ter filhos. Não é? Não engordamos. Dizem que as senhoras engordam 5 quilos por cada filho e raramente recuperam. Mas
Mas a vantagem de não engordar em troca de não ter filhos não me parece, não é uma vantagem nenhuma, é uma tristeza na mesma. Pois, então, aqui assim, realmente, acabávamos por fazer também, assim, um pouco essa vantagem sobre ser mulher, não é? Mas também a adoção é permitida, enfim, e aí no livro acho que está um pouco desenvolvido esse tema. Sim, o meu livro passa um pouco. O homem pode suplantar isso que acabou de dizer, essa interrogação. Bem, hoje com o ADN já se pode saber se é mesmo pai, não é? Sim. Porque até aí isso até não era mais um problema. Mas agora esse já não se põe. Mas, de qualquer maneira, parece que subjacente no homem, e eu acho que esse romance possivelmente está muito nesse tema, não é? Existe essa interrogação. Aliás, os avós costumavam dizer, o filho da minha filha, não é? Ou é meu filho, ou o meu neto é, e o outro não sabe quem é. Mas, pronto, como disse, não li, mas parece-me um tema bastante sugestivo, embora polémico, não é? Bastante polémico. Não é polémico adotar crianças, não é polémico. Não é só isso, é as interrogações que estão subjacentes, que também são bastante polémicas e complicadas, e parece que fazem parte do âmago do homem, não é? Enquanto representante nesse livro, esse tal Crisóstomo. Sim. De qualquer modo, parabéns, parece-me um muito tema bastante bom para discutir. Se ler, é que gosto. Muito obrigado. Obrigado. Havia um senhor ali atrás, Joana. Olá, boa tarde. Meu nome é Ramon. Olá. Na verdade, eu tenho 3 perguntas e vou tentar ser telegráfico. A primeira delas é, eu saí dos seus livros, principalmente o penúltimo e o antepenúltimo, com uma sensação de que você consegue fazer e falar sobre política de uma forma fenomenal. Eu saí do penúltimo de uma totalmente baralhado, como vocês dizem aqui em Portugal. Você conseguiu falar, por exemplo, do salazarismo e da situação portuguesa atual, falar de política pela literatura, escrevendo poesia em forma de prosa. Eu achei fantástico. Acho que mais do que isso é impossível. É uma intenção sua? É algo consciente que você faz ou acaba saindo naturalmente de você? A segunda questão tem a ver com a literatura brasileira. Tem alguma influência em você ou é algo que você lê, mas não acaba sendo absorvido na sua escrita? E, por último, quem você está lendo agora? Muito obrigado. Obrigado. Então, assim, agora estou a ler o Claraboia, do José Saramago. Pediram-me um texto sobre o livro vai ser posto à venda na próxima semana, e eu pedi à editora, eles fizeram o favor de já me o mandar, então estou a ler, e estou a gostar muito, e acho estranho, até gostava de discutir, enfim, não gostava nada, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que, para ser o primeiro livro dele, parece-me já muito maduro, e fico ali assim a olhar, a desconfiar se ele não fez uma revisão mais tarde, porque o livro é muito maduro, e muito inteligente e muito claro, ao mesmo tempo muito simples, muito claro. Eu acho que aquele tipo de simplicidade só se consegue com muito juízo, e ele podia ser um jovem com muito juízo, mas eu ainda ando à procura desse juízo para conseguir chegar àquela simplicidade. Pronto, então estou a ler Saramago. Depois, o Brasil. Eu estou a começar assim por trás, pelo fim, mas alguns autores brasileiros foram sempre muito marcantes nas minhas leituras. A Clarice Lispector, sem dúvida nenhuma, e até hoje ainda é a única assim existencialista que eu aturo, porque assim, os franceses deixei de conseguir lidar com aquelas marguerites e não sei quê, que não sabem se são tudo ou se são nada, ou que são tudo e nada ao mesmo tempo, e isso angustia-me. E a Clarice é a única autora que fica um pouco no limiar desse tormento da definição da identidade, o que é que eu sou, e que eu continuo a achar um gênio. E foi muito assim, eu acho que a Clarice consegue escrever pura inteligência sem ser propriamente pedante, ou sem ser uma intelectual retórica vazia. E isso eu acho que ela eventualmente pode ser uma das grandes, talvez a melhor escritora em português de sempre e de todos os tempos e de todas.
Depois, o Guimarães Rosa, ou o Drummond, sobretudo ensinaram-me muito um certo despudor em relação à língua, que eu acho que para se escrever é preciso ter-se. Ou seja, temos de respeitar a língua, temos de gostar muito da língua em que escrevemos, temos de encontrar uma forma de nos apaixonarmos muito pelas palavras e pela oficina das palavras, mas não podemos ter um pudor tal que nos tornemos simplesmente académicos e que digamos as coisas como sempre se disseram. Temos de transgredir um pouco. E o Brasil é muito transgressão, tem muito mais facilidade em transgredir na maneira como falam e como escrevem o português. E eu acho que a forma como li sempre, por exemplo, o Guimarães Rosa, me motivou muito a não ter medo, a não ter esse freio que eventualmente faria de mim uma espécie de clássico num corpo de um rapaz novo. Depois, a questão política. A mim interessa-me a política, como até há pouco a conversa que estávamos a ter, interessa-me a política como os assuntos da polis, os assuntos do coletivo, e por isso, e sempre tive tendência para me preocupar com alguns assuntos ou para me interessar por assuntos que não estão propriamente tão acabados, não é? Assuntos que exigem ainda alguma decisão. E por isso os meus livros têm essa dimensão que puxa ou que convida um pouco o leitor a pensar acerca daquilo que não é ou branco ou preto, às vezes pode ser de uma forma, outras vezes de outra. É preciso usar o bom senso e, sobretudo, catapultar ao de cima as questões humanas propriamente ditas. E por isso eu gosto de ver os meus livros como não partidários, não me interessa a defesa de partidos nem a questão partidária, mas com essa importância ou com essa preocupação política de se calhar sonharmos com um coletivo melhor, com um mundo melhor. Interessa-me muito que os livros sirvam para alguma coisa. E, enfim, a arte pela arte eu compreendo e aceito. Se for arte, é arte e será boa, não é? Porque senão não seria, se fosse má não seria arte, mas a mim não me interessa fazer arte por arte. Interessa-me que a dimensão ética, o lado ético de um livro esteja a par com o lado estético, e por isso que eu realmente num livro esteja a dizer qualquer coisa. Olá, boa tarde, meu nome é Paula. Walter, queria só dizer uma coisa. Eu ainda não acabei de ler o livro, foi o primeiro que eu peguei. Vou a meio, precisamente. Ainda agora fui ver, estou na página 130 e qualquer coisa, vou a meio. Portanto, não sei se vou acabar feliz ou não, vou acabar contente ou não, depois eu posso dizer pelo Facebook, eu depois logo digo se acabei ou não contente. Boa. Mas para já aquilo que eu sinto, e já que se o objetivo é que os livros sirvam para alguma coisa, eu acho que este livro, das 130 e tal páginas que eu já li, pode servir para uma coisa muito especial, que é dar uma grande lição a muitas mulheres que acham com muita presunção que são mais mães do que os pais são pais. Que é uma coisa que sempre me fez muita confusão, porque as mulheres, a maior parte das mulheres, por acharem que são elas que carregam os filhos, como se costuma dizer, e eu tenho um filho, sou mãe, sei o que é isso, mas com muita presunção acham que os pais nunca são completamente pais, elas são mais mães do que os pais são pais. E eu até agora, do que li, acho que este livro pode ser uma grande lição para essas mulheres, porque realmente os pais podem ser como o Crisóstomo e como o avô do Camilo, porque no fundo Sim. o Camilo teve a sorte de ser adotado 2 vezes, pelo menos até agora, à página 130 já foi adotado 2 vezes. Portanto, ele teve sorte, também é verdade, que nem todos têm, mas realmente isto é possível e eu acho muito bonita a forma como está transmitido. Esse amor Obrigado. pode ser dado por um pai, neste caso 2, a um filho. Sim. E, portanto, acho Sim, que pode ser uma boa é de lição. alguma forma pensar a questão da filiação pelo lado do pai, não é? Existe essa sensibilidade que, em última análise,
poderá ser dita, ou muita gente diria que é uma sensibilidade quase feminina para se gostar de um filho. E que eu, no fundo, no livro, o que faço é reclamar essa sensibilidade, não como uma sensibilidade feminina, mas uma sensibilidade de todos. De todos, é de todos. É de sensibilidade das pessoas que estão vivas e são capazes de gostar de alguém. Sim. Sim, até certo ponto é essa reclamação, no fundo, é esse abate dessa barreira, que começa desde o meu pseudónimo. É um pouco essa barreira que me interessa muito. É uma das barreiras que me interessa muito abater. É reclamar para mim aquilo que genuinamente faz parte de mim. Por isso não ter de pedir licença para algumas das coisas que eu acho que até deviam ser acarinhadas em toda a gente, não é? Está aqui um senhor. Ali uma senhora. Algo que eu penso que é muito interessante neste livro é, por exemplo, dizer que a felicidade está em ser o que se pode. E, por outro lado, fazer-nos ver que podemos sempre ser e fazer melhor. E isso é visível na reconciliação que se dá entre a Isaura e o Antonino, entre o Antonino e a mãe dele e noutras personagens. Acho que isso é muito interessante, essa mensagem passa também. É uma das coisas, uma das espirais do livro tem que ver com essa procura de uma definição de felicidade. Os personagens vão tentando aproximar-se de uma expressão que possa explicar o que é afinal ser feliz. Então uma ou outra vai arriscando, até ver, creio que é a Isaura que acaba por pensar que a felicidade está em sermos o que somos e aquilo que podemos ser, porque tudo que está para além disto fica no reino da pura impossibilidade, e por isso a impossibilidade, por definição, não se melhora nem se corrige. Acho que é o Crisóstomo que diz isso. Não se melhora, não se corrige, não se volta a fazer. O que é impossível não volta a ser feito, não volta. E então a aceitação do que somos e do que podemos ser estará absolutamente implicado na possibilidade que temos de ser felizes. Descobri eu, acho que aprendi com os personagens. Quando a personagem diz isto, eu convenci-me de que para mim isto poderia ser verdade também. E acho que é uma das maravilhas de escrevermos livros, é não sabermos metade do que depois passamos a saber, ou pelo menos os livros acabam por acontecer comigo, acabam por acontecer assim, vão-se construindo e à medida que se constroem vão participando na minha vida e vão resolvendo coisas para mim, ficam a solucionar problemas meus, sem que eu procure isso, mas acho que é isso que acontece com os livros. Este senhor. Eu cheguei um pouco tarde à apresentação, não sei se já foi respondida à pergunta que lhe vou fazer, mas tem a ver com a sua conhecida aversão a maiúsculas, que neste livro tem a ver com o novo acordo ortográfico, eventualmente. Calculo que não, mas pronto, era só uma curiosidade. Eu nunca tive propriamente aversão às maiúsculas. Foi uma opção que eu fiz de escrever da forma como escrevia. Uma opção muito consciente, mas ao fim daqueles 4 romances e desse certo ciclo que eu há bocado estava a falar, num certo ciclo que ficou fechado com os meus 4 primeiros romances, ao escrever o 5º, eu achei que ou escolheria mudar algo agora, ou eventualmente escreveria do mesmo modo para sempre. E o ser do mesmo modo para sempre é assustador, seja em relação ao que for. Eu até prefiro pensar que ainda hei de ser mais careca um bocadinho, porque ainda tenho alguns cabelos para perder, mas algo que se torne definitivo, sobretudo no domínio criativo. Eu fiz agora 40 anos e sinto que ainda estou muito longe de tanta coisa que eu queria escrever, de tantas ideias, tantas histórias, tantas personagens. E olhar para mim e pensar, há qualquer coisa no meu mundo literário que eu já tenho isto definido e agora vou ser sempre assim. Pensar isso achei que seria como estar um bocadinho já morto.
E então decidi que, ainda que as minúsculas me fossem muito agradáveis e muito caras, e que não me levantassem urticária nenhuma, porque levantam muita urticária, levantaram sempre muita urticária a muitos leitores e muita gente, mas ainda que não me levantassem urticária nenhuma, eu achei que podia dar-me a oportunidade de ser outra coisa. E eu quero crer que este livro, quem leu o que eu escrevi e lê agora este livro, eu até acredito que não perceba grandes diferenças, porque eu acho que o livro não tem grandes diferenças. As maiúsculas não mudam um escritor para outro escritor. Mas eu quero crer que no futuro a permissividade formal me pode conduzir a um tipo de elaboração que seja aí sim manifestamente diferente daquela a que eu chegaria se não me permitisse mudar nunca. Por isso, mudei. Boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é João. Eu tenho duas notas. Só uma que eu acho interessante em termos da conversa da filiação, que o Crisóstomo inverte a ordem natural das coisas. Portanto, ele primeiro arranja um filho, depois arranja uma mulher. E depois é que arranja a mulher. Depois... E arranja a mulher porque o filho lhe pôs o juízo para tal. Exato. E eu isso achei muito interessante. Depois, como temos estado a falar hoje muito da filiação como parte da felicidade e de ser um homem completo, a minha questão é, o Antonino pode ser um homem completo? Se o senhor há bocado falou de amor como meio para o fim de ter um filho, ele só pode ter amor. Sim, eu acho que sim. Assim, para quem não leu o livro, o Antonino é uma das personagens mais fustigadas dentro do livro. Eu devo dizer-vos que inventei o Antonino para azucrinar um bocadinho a Isaura. Mas depois de ter inventado o Antonino era tão fácil de lhe bater que eu achei, e era uma personagem tão magoada, tão passível de estar magoada, que eu não consegui deixar o Antonino de mão, porque o Antonino enriqueceu em termos literários. O Antonino é uma personagem de uma riqueza, transformou-se numa personagem de uma riqueza que eu não consegui deixá-la de mão, e por isso o tormento da Isaura eventualmente foi muito maior do que eu achava que ia ser, porque eu achei que o Antonino poderia entrar num capítulo e desaparecer no seguinte e ficaria resolvido. Mas para quem não sabe, a Isaura, a dada altura, por ter o casa, mas casa com um homem que no livro é praticamente todo o livro tratado como o homem maricas, e por isso é um indivíduo que precisa que no meio rural em que está metido, é um indivíduo que acha que aquele é o caminho para se disfarçar, é aquele o caminho que ele tem para se viabilizar, digamos assim. E é verdade que o Antonino aparece a dada altura, e eu não sei muito bem, não sabia muito bem o que lhe fazer, não estava à espera da envergadura que ele acabaria por adquirir, da importância que ele acabaria por adquirir, e eu achei que não iria ter que lidar com a questão afetiva do Antonino. Achei que ele entraria, casaria com a Isaura descobriria que afinal está casada com um indivíduo que nunca vai querer nada com ela como deve ser, o indivíduo fugiu, ela volta a ficar sozinha, e eu volto a ficar com a Isaura como personagem central, digamos assim, e volto a ficar com a Isaura como aquela mulher que espera eternamente por um homem, por um amor. Mas subitamente, quando o Antonino desaparece, eu inventei a mãe dele. E quando inventamos a mãe de alguém é tramado, porque ficamos a ver a história, já não deitamos as pessoas fora sem mais nem menos. Nós somos capazes de ignorar facilmente alguém que se cruza connosco, mas se a pessoa, por algum motivo, formos apresentados à mãe, parece que a pessoa nos pertence de alguma forma. Há uma necessidade de um carinho ou de um cuidado, de uma afetividade que fica implicado. Nós conhecemos a mãe, conhecemos a pessoa que eventualmente mais gosta desta pessoa que conhecemos, não é? E eu achei que não era justo para com a Matilde que o Antonino simplesmente desaparecesse e não tivesse direito a uma solução afetiva. E é aí que eu começo a pensar no universo dele, e o universo dele é o mais, para mim, é talvez o mais aterrador do livro.
no sentido em que é a personagem mais magoada de todo o livro. Mas eu acho que, a dada altura, eu acho que arranjei uma solução para ele e que ele fica feliz. E o livro, eu não vos posso dizer como o livro acaba, mas o Antonino acaba por ser o remate do livro. E é quando se dá a redenção absoluta do Antonino, é quando o Antonino é profundamente amado pelo Camilo, pela criança, é quando a criança aceita o Antonino, que todas as personagens de alguma forma se salvam. E por isso eu acho que ele pode sentir-se completo. A alusão à completude do Antonino fica feita assim, quando a criança perde absolutamente o medo do Antonino. Já te contei muito sobre o livro, não devia contar estas coisas todas, porque depois vocês vão ler e ficam, era isto, era aquilo, era isto, era aquilo. Vocês, quando lerem o livro, façam de conta que não ouviram nada. Esqueçam-se de tudo, comam muito queijo e esqueçam-se de tudo. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por partilhar a sua sensibilidade connosco, Obrigado. porque penso que é de uma grande coragem quando alguém explicita, através da literatura, os sentimentos. Sabemos que os escritores costumam sempre pôr uma barreira, dizem sempre que é ficção, são os personagens, mas lá está, também quando criam os personagens, também é a sensibilidade deles que ali está. Eu fiquei muito inquieta com o que aconteceu àquela criança do nosso reino. Sim. E agora o Camilo veio realmente ser um personagem que resgatou também um bocado a infância do outro. Sim. E isso leva-me a crer, eu tenho 2 filhos, e acho que estes 2 livros, quer o Nosso Reino, quer agora o Filho de Mil Homens, levanta também a questão dos sentimentos e a educação. Sim. Porque a criança, nós costumamos muitas vezes dizer em adultos que as experiências que nós vivenciámos em criança influenciaram muito aquilo que depois na nossa vida adulta acaba por também fazer parte do coletivo, do individual. Exato. E do coletivo. E o Camilo realmente foi adotado pelo aquele avô e depois pelo pai. Ele teve uma experiência também um bocado ao contrário, porque primeiro teve a experiência de ter uma pessoa mais velha que o protegeu, mas que, pelo amor que lhe tinha, também lhe transmitiu, em termos educacionais, muitos medos. Muitos medos. E o Crisóstomo veio fazer dissipar, com que ele fosse então aquilo que realmente nós procuramos. Devemos tentar ser o que podemos ser, mas se pudermos também alterar um bocado os nossos comportamentos para sermos pessoas melhores, quer em relação a nós próprios, quer em relação aos outros, também é uma evolução da humanidade. Sim, sim. E eu acho que este livro, para além da questão afetiva e dos sentimentos e podermos ter uma família e protegermos uns aos outros e sermos pais, e o Walter diz que eu não tenho um filho de sangue, mas eu penso que já é pai de muitos homens e mulheres, porque nós, ao lermos a sua escrita, com certeza que nos inquietamos e refletimos sobre aquilo que também somos enquanto pessoas, enquanto pais e mães. Bem, eu não sendo pai, sou muito tio, tenho muitos sobrinhos e sou tio dos filhos dos meus amigos todos e por isso... E eu acho que realmente uma criança é uma grande responsabilidade, quer seja adotiva ou não, porque é como um livro com as páginas em branco, em que nós podemos começar a escrever coisas que são muito negativas ou muito positivas. Muito obrigado. Muito obrigado. Estás bom, Pacheco? Tudo bem? Boa tarde. Já referiu que aprendeu com as personagens. O que eu queria perguntar era se a ideia que tinha inicialmente
para o livro, se foi modificada por essa aprendizagem? Olha, eu parto sempre para os meus livros sem saber como eles se vão resolver. E acho que é a única forma como me interessa escrever. Eu, se tiver um esquema acerca do livro, sobre tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, quem afinal casa, quem não casa, quem fica feliz ou quem não fica feliz, eu, se fizer esse esquema, se souber demasiado sobre o livro, eu perco o interesse no livro. Porque acho que já sei o bastante sobre as personagens e não vou conseguir que elas me surpreendam. E eu vou muito pela surpresa. Agora, eu parto para os livros sabendo quem são as personagens principais, ou pelo menos 2, 3 personagens-chave nas quais eu vou centrar toda a narrativa, ou para quem a narrativa vai convergir. E neste caso eu sabia do Crisóstomo. E quando começo a escrever e invento o Crisóstomo, eu gostei de tal maneira do Crisóstomo, achei-o de tal maneira merecedor, que foi de facto a primeira vez que eu prometi a uma personagem que havia de fazê-la feliz. Em todos os meus livros eu tenho personagens lindíssimas que depois acabam em grande desgraça, porque, enfim, eu não consigo salvar toda a gente e nos meus livros até agora acho que nunca tinha conseguido salvar ninguém. E o Crisóstomo foi uma experiência maior, o salvá-lo a todo custo. E eu isso sabia que eu queria protegê-lo e queria com ele ou através dele, queria pensar acerca da felicidade. Mas depois não fazia a mínima ideia de que ele poderia vir a conhecer alguém, a Isaura eventualmente, mas o que é a história da Isaura não faria a mínima ideia. O que é que foi a história do Camilo até ele conhecê-lo, não foi inventado no momento da oficina pura. A história da galinha gigante, a história da Rosinha, todas aquelas personagens que surgem a dada altura, surgem mesmo no encadeamento do livro e surgem na gestão das coisas, em que eu penso assim, não, espera aí, eu agora quero que a Matilde, eu quero intensificar determinadas personagens. E a dada altura pensei, eu quero intensificar a Matilde, eu quero saber mais sobre a Matilde. Então começa um capítulo em que volto atrás, invento que a Matilde tem uma caseira, invento que alguém quer casar com a caseira da Matilde, qual é a atitude da Matilde, invento que a caseira acontece-lhe uma coisa e não posso contar tudo. E o livro constrói-se assim, e por isso as coisas mudam muito dentro do livro, inclusive é aquilo que me estiver a acontecer na altura, ou aquilo que eu puder ir vendo, ou que pode até equívocos. Eu ouvi, por exemplo, dentro do livro há uma expressão que o pai da Isaura, quando ela se está a lavar, ele diz: adoça-te, filha, adoça-te. Esta é uma expressão que existe de verdade e eu nunca tinha ouvido. E eu estava num café e houve uma amiga minha que disse: não sei o quê, a minha avó dizia sempre, antes do jantar, vai-te adoçar, adoça-te. Que é uma coisa estranhíssima de se dizer, na verdade. Mas é uma expressão poderosíssima, é uma expressão... E entrou no livro. E ao entrar no livro, quando me ocorreu esta expressão, houve várias outras variações, uma série de variações de coisas ligadas ao açúcar, digamos assim, a esta ideia de um certo açúcar da vida, um açúcar da juventude, que é uma expressão que a dada altura aparece, em que eu digo que a Isaura me ia perdendo o açúcar da juventude. Isto vem tudo porque eu ouvi aquela expressão e achei que aquela expressão era lindíssima. A simples expressão acabou por resultar em alguma coisa dentro da narrativa, em alguma ação, mas também no enriquecimento da linguagem. E isto são coisas que eu nunca poderia estar à espera, ou são coisas que eu não crio do nada, são coisas que acontecem, que o momento de criação vai propiciando. Tinha duas questões de natureza diferente. Em termos de processo criativo, enfim, por aquilo que foi dizendo, de alguma maneira,
o livro, este, não sei os outros, mas irá crescendo numa espiral divergente, digamos, vai criando personagens, vai criando temas, vai, em algum ponto, digamos, não entrará num impasse em saber como resolver, digamos, toda essa divergência para encontrar um fim, digamos, uma convergência no livro. Essa era uma primeira questão. A segunda questão era, já referiu várias vezes que o Crisóstomo, digamos, tem um pendor diferente das outras personagens, em termos de que conseguiu e batalhou, digamos, para dar-lhe, por fim, a felicidade. A pergunta é, se a maioria das personagens não são assim, isso será a sua visão do mundo e das pessoas, ou é outra questão? A minha visão do mundo é aterradora. Eu acho que sofremos demasiado e não devíamos sofrer demasiado, pelo menos não assim. Sofrer um bocadinho para ganhar juízo faz algum sentido, mas eu acho que a plataforma geral em que assentam as nossas vidas é aterradora. E depois tudo o que fazemos é tentar acreditar numa epifania feliz. Não é? Corremos por um instante, nem que seja por um fim de dia com um certo conforto, ou um fim de semana, ou um fim de mês, ou um ano futuro em que as coisas possam sossegar. Mas na verdade o sossego absoluto nunca se põe. Nós somos sempre um acumulado de angústias e de algumas dores e de mágoas, e por isso eu vejo as coisas assim. Eu não consigo, se me perguntar, isto é muito intrusivo, mas como sou eu que estou a dizer, se me perguntar se eu sou uma pessoa feliz, eu nunca consigo do pé para a mão dizer que sou uma pessoa feliz. Não, acho que não sou. E acho que o ser-se feliz implica uma dose de autismo. Não é? Eu acho que o ser-se feliz implica o estar só e gostar de estar só, porque se a pessoa não estiver só e sobretudo tiver a percepção de que a solidão é uma coisa que não tem valor, não pode estar feliz, porque basta o convívio para que a felicidade seja impossível. E por isso, em relação aos meus livros, todos os meus livros têm como base essa percepção muito disfórica das coisas, mas ao mesmo tempo muito esforçada para que as coisas possam ser de outra forma, para que a vida possa ser de outra maneira, para que nós possamos alcançar, pelo menos, ter essa utopia da epifania feliz mais vezes ou mais assiduamente. Depois perguntou-me outra coisa, que eu já não sei o que era. Se a dada altura posso chegar a um impasse em que não... Eu vou-lhe confessar uma coisa que eu não sei se algum dia disse e nem sei se devia dizer. Eu nunca tenho um impasse num livro. O único impasse que eu tenho é decidir se a personagem morre ou não morre, se casa ou não casa, mas se ela morrer eu faço isto, se ela não morrer eu faço aquilo, se ela casar eu faço aquilo outro. Mas eu nunca fico com aquela coisa de peixe de aquário a vegetar em frente ao computador. Eu não tenho isso. Acho que é a maior sorte que eu tenho na vida, é de pensar assim, eu quero escrever, sento-me, escrevo e não tenho atrofios, não fico a pensar na morte da bezerra, não me confundo, não me atrapalho, eu sento-me, escrevo e pronto. E se a personagem quiser morrer, morre. Se quiser ficar viva, fica, e eu arranjo sempre maneira de a despachar para algum lado. E em última análise posso lhe dizer assim, eu sou muito sensível aos meus livros e sei e respeito muito o momento em que eu acho que eles querem acabar. Porque se eu não respeitasse, eu podia estar a vida inteira ali a massacrar aquela gente, fazia uns chorrilhos de 5.000 páginas, não me custava nada pegar numa personagem e levá-la às 5.000 páginas até à náusea. Mas nem eu tenho paciência para ler livros muito grandes. Eu cheguei a um ponto em que por melhor que o livro seja, não tenho paciência para ler livros muito longos, porque eu acho que aquilo que se quer dizer num romance fica dito em meia dúzia de páginas, e por isso, a partir das 300 páginas, só se for assim uma coisa genial e muito rara. Não sei se respondi à sua pergunta, mas acho que era um pouco isso.
E depois acontece, de facto, das personagens, elas fazem ali um conluio qualquer e elas começam-se a definir, elas começam a acabar, elas acabam. A personagem chega ao seu objetivo, digamos assim, e eu só tenho de estar muito atento para perceber. Eu, se disser mais alguma coisa, ou se eu escrever mais alguma página sobre isto, eu vou estar a ir contra a personagem, vou estar a impor alguma coisa que a personagem não quer que seja mais dita, e por isso o livro termina. Boa tarde. Pode ser um bocadinho repetitivo, mas eu lembro-me do Walter ter dito, a propósito do Apocalipse dos Trabalhadores, que as personagens falavam consigo, portanto o Walter escrevia aquilo que as personagens lhe iam dizendo. Parece-me que em relação a este livro talvez não seja bem assim, seja mais um pouco o coração do Walter. Não é que eu ouça vozes e que tenha visões, mas as personagens, a escrita de um livro para mim é assim, as personagens adquirem uma definição de tal maneira, uma personalidade de tal maneira vincada, que a dada altura correspondem, parecem, eu vou um pouco mais a rasto, eu só tenho de gerir, tenho de ter algum cuidado para não estragar nada, porque elas em si já estão criadas, o meu papel fundamental é não destruir. E por outro lado, também dizia há pouco tempo numa entrevista que quando chegou ao fim deste livro, houve uma personagem que teve que ser criada, gritou-lhe ao ouvido. Não sei se quer falar sobre isso. Acontece várias vezes, por exemplo, no Nosso Reino, eu quando publiquei o meu primeiro romance, eu escrevi-o e passado um ano foi quando a editora me disse, pronto, vamos avançar, vamos publicar o livro. E eu disse, então deixa-me ler, fazer uma leitura, que já não leio isso há um ano, deixa-me ler outra vez. E na altura andava muito fascinado e continuo fascinado com a música de um cantor e estava tão fascinado com a arte dele que queria muito homenageá-lo no meu livro. Surgiu-me que ele podia ser uma personagem louca no meu livro. E então inventei uma personagem que não estava no livro e fui pô-la no livro. E então tive de ir atrás desde o início e pensar assim, ele vai entrar aqui, vai entrar ali, vai falar com esta pessoa. Ali, quando alguém na rua diz qualquer coisa, já não vai ser alguém na rua, já vai ser ele. E então fui pulverizar aquela personagem pelo livro. E uma das coisas que me deixa muito contente no livro é que quando eu pergunto a alguém, eu digo assim, olha, há uma personagem que só foi inventada um ano depois, qual é? E as pessoas nunca acertam. Dizem-me sempre aquelas que, aliás, às vezes até me enerva, porque as personagens mais maduras, aquelas que não dá para prescindir para construir a história, as pessoas dizem, foi não sei quem é assim, caramba, mas essa personagem, se eu tirar essa personagem, o livro despenca como uma casa, não pode ser, tem que ser uma personagem que não tenha os alicerces nas costas, não é? E este livro acabou por ser assim, eu terminei o livro, e acabaram por me surgir algumas imagens, desde logo os cães, os lobos, que não aparecem demasiado, mas que eu fui pôr, que o Camilo acabou por ter jeito para domesticar cães, e depois há uma rapariga que aparece, chamada Terezinha, tem os olhos verdes, e que eu inventei por causa de uma Terezinha de olhos verdes que eu conheci, e que me falou que, eu vou dizer um palavrão, mas acho que não estão aqui crianças, ela disse que em setembro o diabo passa e caga nas amoras. E eu no meu livro não pus o palavrão, que acho muito feio, mas pus uma coisa a dizer que em setembro o diabo passava a sujar as amoras, que baixava as calças e sujava as amoras meticulosamente. E isto surgiu por causa de uma Terezinha que me disse isto. E eu então inventei a personagem dela e ela entra no livro, ali a dada altura. E pronto. E o livro já estava acabado há um bom pedaço. É um perigo falar-se com escritores, é um perigo. Porque depois pode-se resultar assim numa personagem. Olá. Eu tive uma experiência muito engraçada com a leitura do Apocalipse dos Trabalhadores, porque eu sou de Bragança. E então aquilo colocou-me uma série de questões, nomeadamente imaginar mesmo aquelas personagens. Aquelas personagens. Acho que fui eu. Naquelas casas, nos bairros que eu eventualmente conheço, onde eventualmente moro ou moram amigos meus. E perguntei-me como é que seria o processo criativo
no sentido de colocar as personagens nos sítios, num lugar específico. e nomeadamente se tiveste alguma experiência prolongada em Bragança para conseguir, porque eu acho que de facto seria possível aquilo passar-se naqueles prédios com as pessoas de Bragança. Não, eu estive em Bragança algumas vezes, aos fins de semana, sobretudo assim a namoro, e em passeio, e fui conhecendo algumas coisas, e impressionou-me muito Bragança, porque eu acho que eu conhecia muito mal, tinha lá ido quando era miúdo ver um museu, e por isso não fazia a mínima ideia do que aquilo seria. E descobri uma dinâmica e uma espécie de desempoeiramento que não estava à espera. Uma sobrevivência desenrascada que eu acho que o litoral privilegiado não tem consciência que possa existir no interior mais recôndito. E aquilo surpreendeu-me muito. E achei que, quando comecei o Apocalipse dos Trabalhadores, que eu queria escrever sobre a questão dos ucranianos e sobre a imigração vista, porque é muito comum vermos a imigração, os portugueses que vão lá para fora, e por isso essa questão de nós lá fora, mas estamos muito pouco habituados, ou poucas vezes se pensou no nosso espaço como um espaço de recepção. E eu queria muito pensar acerca disso. E achei que o lugar perfeito como identidade circunscrita, essa ideia de uma Portugalidade ainda muito definida e muito batalhadora, poderia ser Bragança. E como eu tinha estado durante uns largos meses a correr todos os fins de semana para Bragança e sabia algumas coisas sobre a cidade, situei. E foi tão forte ou tão importante situar que eu até hoje nunca mais situei um livro em lado nenhum. O Apocalipse dos Trabalhadores é o único que diz categoricamente que se passa em Bragança. E eu acho piada a isso. Mas foi um certo sentido de justiça assim, àquelas pessoas que vivem naquele recôndito e que não deixam de ser desempoeiradas e sofisticadas e se calhar até mais aptas a aceitar a diferença do que muitas das vezes os litorais que se acham muito vanguardistas. Eu devo dizer que vi e fiz algumas coisas em Bragança que não faria em Lisboa. E por isso... E achei que as pessoas lá têm uma liberdade. E depois comecei a pensar o que é que justificaria isto, por exemplo. E eu acho que Bragança, o convívio com o estrangeiro, com o estranho, é de uma natureza tão cotidiana que as pessoas já não têm uma dificuldade demasiada em aceitar que alguém seja diferente, que alguém tenha uma cultura diferente, que alguém veja outra novela, não é? Alguém está a ver outro tipo de telenovela que não a nossa. E nós aqui no litoral, de alguma forma, sobretudo em Vila do Conde, onde eu vivo, de alguma forma a nossa cultura é muito mais padronizada do que é em Bragança, por mais que nós estejamos a 15 minutos do Porto. Somos mais os mesmos, há um mesmismo até aborrecido que em Bragança não encontro. Não sei se alguém gostava de colocar mais uma questão para passarmos então aos autógrafos. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Eu pensei que ninguém ia perguntar nada, que nós íamos ficar pelos 10 minutos e isto ia parecer uma reunião de taparoeiros, porque eu ia dizer umas coisas e ficava logo despachado, ia ser triste. Não, eu fiquei só com uma curiosidade, porque não me estava a lembrar e falaram aí, acho que foste tu que falaste. Eu gostava de saber exatamente o que é quer dizer a expressão adoça-te. E de onde é que é essa expressão? Qual é a origem dessa expressão? Lava-te, eu creio que isto é Guimarães, ali. Mas é isso, limpa-te, torna-te doce, torna-te bela outra vez. Sim. Cobre-te no fundo de doce, de açúcar. Pois, é a ideia que dá, mas houve alturas no livro que fiquei na dúvida se era isso exatamente que queria dizer ou se queria dizer alguma outra coisa. Estar asseada, não é? No fundo, a pessoa que está asseada está doce, está... É que houve momentos no livro em que eu pensei que podia ser outra coisa. Pois, eu depois puxei, porque eu sou pois, perverso. não é? Sou perverso e puxei, claro. Pois, porque foi o que eu achei, isto, por isso é que eu fiquei na dúvida. Porque isto não se diz aos meninos.
Não se diz aos meninos, diz assim, vai-te adoçar. Isto deu um rapaz que é rapaz, fica logo, vou-me adoçar. Não é porque parece um docinho que depois vai ser de alguma forma devorado. Mas diz-se às meninas, isto é uma coisa assim, esta coisa que perdura, e por isso é que eu, como a Isaura está desgraçada por todos os lados, até nisto de se embelezar, coitada, ela, o máximo que poderia esperar era ser um docinho para ser devorado, e é devorada, coitada. Vocês não se lembrem de nada do que eu estou a dizer quando lerem o livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo.